Damos por iniciado o quinto simpósio Sérgio Abuchain. A gente anualmente, né, promover esse encontro aqui na sociedade tem um significado especial, afetivo especial, né? Porque o, o Sérgio Abuchain foi, não, enucleou, vamos dizer, a organização desta sociedade foi no ano 81, né? Então, vocês veem, eu acho uma coisa notável, né? Que há 42 anos, não, há mais de 40 anos, não, essa sociedade se mantém e se desenvolve, promove cursos, né? E promove cursos para quem não conhece, de formação em psicoterapia, formação com um perfil freudiano. E então eu valorizo todos nós que trabalhamos aqui na sociedade, valorizamos muito essa criar, né? Criar esse núcleo que nos permite estarmos aqui, né, hoje, nesse ambiente tão acolhedor. E eu gosto de acreditar, toda instituição tem um mito, né, de fundação. É um mito fundacional, mas o nosso aqui me é muito caro, né, porque foram conversas. Esta instituição foi imaginada, idealizada em Buenos Aires, né? Que é um lugar muito acolhedor e com cafés maravilhosos. Então, foi em conversa de café que foi surgindo a ideia, né, de que houvesse, quando o Sérgio e a família voltasse para Pelotas, e eu e a minha família voltássemos, tivéssemos um lugar onde poderíamos estudar, poderíamos, né, falar, discutir coisas de psicanálise e outros temas, não é isso? Então, por exemplo, na história, hoje eu lembrava, não lembro com quem, no CAPS, com a Liz, eu acho que foi, que aqui, por exemplo, nesta sala tinha um outro desenho, né? Mas era nesta sala veio gente como Luiz Fernando Veríssimo, né? Que era um homem que não fazia, ele é muito tímido, ele se anima a enfrentar um público tocando saxofone, mas para falar ele não viria nunca. E é curioso que na época que a gente estava na gerência aqui da sociedade, uma sobrinha neta dele era membro aqui da sociedade. Então, através dela, gosta muito dela. E, através dela, nós conseguimos que ele viesse. Ele nunca deu palestra em lugar nenhum, mas aqui ele veio. E foi muito curioso. Veio ele e a Lúcia, né, a esposa, e ele sempre anda com ela. E aí, eu me lembro que ele toca saxofone, né? Então, que ele aprendeu quando morou com o pai, o Érico Veríssimo, nos Estados Unidos. E alguém perguntou aquelas coisas de psicólogo, né? Bom, por que será que ele escolheu
o saxofone é um instrumento de sopro, não sei se tem um símbolo fálico, não sei que é uma bobagem de psicólogo, nossa. Assim. E ele disse, não, eu toquei saxofone, que era o único instrumento que tinha disponível na escola dele. Ele pegou o saxofone. Bom, anedotas desse tipo a sociedade tem muito. Né? O Luiz Fernando Veríssimo, o Moacir Scliar, né? Também todos conhecem, né? Médico, escritor, morreu, acho que já faz uns 10 anos, talvez. Escreveu muitos livros, né? E foi meu contemporâneo de faculdade em Porto Alegre. Ele teve aqui o nosso, né? Jaguarense, mas nosso. Aldir Chile também, né? Conferenciou aqui. E desapareceu esse rapaz que ele estava falando ali. Ele é muito chique essa reunião. Ele é de Houston. Ele está ali. Agora voltando. Esse jovem aí. Ele está em Houston. Né? Então, não é qualquer coisa essa reunião. O Pablo, ele é um artista plástico e argentino e mora nos Estados Unidos há 20 ou 30 anos. E foi meu professor de pintura, e quando eu morava em Buenos Aires, fizemos uma amizade com. E ele hoje está conosco aqui, o que é uma alegria. Ele esteve na sociedade e fez cursos aqui sobre arte plástica. E aqui na sociedade agora não tem, mas naquele então, há uns 30, 40 anos, existia. Nós usamos as paredes, que são lindas, para fazer uma galeria de arte. Então, tinha a Galeria de Arte Brasileira, esse era o nome da galeria. Fizemos muitas exposições, né, de autores locais. O Pablo, que, né, morava na Argentina, então, agora mora em Houston. Bom, desculpa te interromper, mas a gente ainda continua fazendo. Porque nesse momento a gente está sem nenhuma exposição, mas continua. Continua? Perfeito, perfeito. Não, que eu não vi nada assim que parecesse. Ótimo. Não, então o trilho, lá, claro. Desculpa, não. Não, passa. Então, é uma ótima notícia, né, que aqui se cultive arte, né, de todos os sentidos. Bom, meus companheiros de mesa são Tiago Perdigão, que ele é mineiro, veio estudar composição, eu tenho a faculdade de composição musical, ele é um compositor e maestro, tem mestrado em filosofia, é um estudioso de Nietzsche e é meu professor atual de música, né? Então, a gente somos muito amigos e pertencemos os dois ao Grupo Chile, para quem quiser saber. O Grupo Chile, autorizado pelos filhos, né? É um grupo de pessoas que se reúne para comer boa comida e discutir temas de interesse. Se reúne todas as segundas-feiras, ao meio-dia, no Madre Mia. Bom, esse é o Tiago Perdigão. O Tiago tem vários livros, 6 ou 8 livros publicados. Sétimo agora. Está publicando o 7º livro, né? Ele tem livros de poesia, é um homem de interesse variado e, né, desde as questões filosóficas que ele vai trazer, o tema do Tiago aqui vai nos aproximar do nosso assunto de hoje, que é sobre a amizade, né? E o Tiago vai nos trazer aproximações filosóficas desse tema. O outro companheiro é o Pedro Albuchain, que é uma pessoa que eu conheço já faz alguns anos, no livro que... tem vários livros aqui, os que se interessarem poderão adquirir. Tem livros do Tiago, do Pedro, da Vera, e eu fizemos um livro sobre
A História da Psicanálise em Pelotas, com artigos do Sérgio Buchaim, estão à venda. Para quem quiser. Bom, então, o Pedro, né, tem formação psiquiátrica e formação psicanalítica. E como vocês podem constatar no livro sobre história da psicanálise em Pelotas, não me lembro a página, mas tem uma foto em que o Pedro tinha 6 meses no meu colo. Agora, esse marmanjão, ele que me pega no colo no momento. Então, a gente tem uma relação intensa entre o tema é a amizade. A gente queria, né, em nome nosso, agradecer a Isadora, a Diego, a toda da sociedade que nos proporciona isso. E em conversa com eles, com a Isadora, o Diego, a gente queria, hoje, não era só falar sobre amizade, que certamente faremos, mas a gente queria promover, vamos ver se conseguimos, promover uma experiência de amizade. Vamos ver se é possível. Eu nem sei direito como é que se faz isso, mas, por exemplo, a gente, arriscando, comida a gente trouxe. Tem tortas de limão da Bahia, que é um negócio de enlouquecer. Tem pão de pau, para quem não conhece, da professora Maristela, que é do nosso hospício aqui da cidade. Ela é a coordenadora da nutrição. E eu gosto de ressaltar, a Maristela, né, consegue uma coisa interessante no Hospital Espírita, né, que tem um modelo ainda, né, de hospício, está bastante humanizado, e uma das coisas que eu acho importantes, terapêutica, naquele hospital, é que a Maristela oferece aos pacientes que estão lá, que são 160 pacientes, mais ou menos, é uma grande instituição, né? E da região sul é a única. Né? A Maristela oferece, eu gosto de ressaltar isso, 5 refeições diárias, né? Com, né, um hospital sem fim lucrativo, então luta com muita dificuldade. Mas eu acho que um dos elementos terapêuticos muito importantes num hospital é a refeição, as refeições que os pacientes recebem, porque são feitas com esmero, com apresentação. Eu gosto muito de frequentar a cozinha lá, comer quando dá, como. Bom, então, o, o nosso programa seria assim: cada um de nós vai falar, né, em torno de 15 minutos, e o Tiago, iniciaríamos com o Tiago, né, do ponto de vista filosófico, depois o Pedro. O Pedro vai falar um tema também muito interessante, que é como é que transita, né, a questão da amizade num tratamento analítico. Né? A gente gosta de recordar, não sei se vocês lembram, antes que a psicanálise fosse instituída, né, no ano 1900, é jovem, né? É uma ciência, uma disciplina com 120 anos, mais ou menos. E o Freud se referindo a uma paciente que ele atendeu lá nos primórdios, né? 1895. A paciente se chama, ele deu o nome dela de Elizabeth D.R. E ele diz uma coisa, para mim, maravilhosa, né?
e pouco explorada. Nós vamos explorar esse assunto hoje aqui. O Freud diz assim, eu já li tantas vezes que eu lembro textualmente, ele diz assim, que o desabafo que ela teve, essa menina, era uma jovem, teve com ele, ajudou, ele diz. E ele chamava, porque ele, né, gostava de tornar científicas as coisas, ele não chamou de desabafo, ele chamou, vocês podem usar aí na rua, fica bem, aberração. Né? Você não fala em desabafar, fala eu reagir como fulano. Então, ele diz, o, a abreação ajudou. Aí ele, assim, no parágrafo seguinte, ele diz assim, textual, mas ajudei-a, olha só, sobre a paciente, ajudei-a ainda mais como amigo interessado. Dr. Freud. Se vocês conhecem algum analista melhor que ele, me apresente. O cara sabia. Depois ele não usou mais a palavra amizade. Não, ele tinha muitas preocupações, com toda razão, de que né, ele era um médico e pesquisador, trabalhou em laboratório, né, em Viena, e coisa. E então ele queria tornar científica aquela matéria. Ele passou a usar um termo que é correlato com a amizade, que ele chamou transferência. O Pedro vai falar sobre isso. E depois eu vou fazer trazer alguma passagem de algum paciente, e aí concluímos, né? Isso dá mais ou menos 45 minutos, no máximo isso, e depois abrimos para debater. A gente gostaria de trocar ideia com você. Ok? Tiago, tá bem? Certo. Boa noite a todos. Então, gostaria de conversar um pouco com vocês hoje a respeito de um tema voltado à filosofia, à amizade e um pouco aí de estética também, de arte, filosofia da arte, já que alguns dos pensadores que eu vou citar aqui têm a ver com isso também, já que tem tudo a ver com a minha área, né? E o que eu quero traçar aqui é basicamente não uma história, por assim dizer, mas apenas algo sintético sobre como certas concepções de amizade perduraram através dos pensamentos de alguns filósofos que eu elenquei aqui, e para isso eu vou ir lá desde os pré-socráticos até alguns modernos, para a gente ver como isso se dá de determinada forma, e a gente vai ver como que, então, existe uma coerência, né? Embora cada um vai ter uma perspectiva distinta acerca da amizade, a gente consegue traçar alguns pontos em comum. Então, é bem interessante como isso, de algum modo, perdura, mesmo que um não lê o outro necessariamente, né? Mas talvez pela observação dos fatos mesmo, e pela, enfim, pela experiência, né? Chegaram a coisas semelhantes, quando não, justamente por uma influência filosófica mesmo. Então, vamos começar lá dos pré-socráticos. Eu trouxe 3 deles, claro, em todas as épocas temos muitos filósofos, mas devido ao tempo aqui eu não vou expor todo mundo, inclusive cada um desses a gente poderia fazer uma palestra inteira sobre apenas um deles, né? Então, vou traçar aqui de modo breve aqueles que eu consegui pincelar ali dentro da história. Então, o primeiro deles, que eu achei algo bem interessante entre os pré-socráticos, e a partir dele eu quero traçar todo o panorama, né, é o Estobeu, que não é um filósofo tão estudado assim como Heráclito, que todo mundo conhece, né? Mas o Estobeu, então, tem uma percepção sintética bem interessante, porque o que restou dele foram fragmentos, então a gente tem fragmentos, né, do Estobeu. E um dos fragmentos que eu encontrei dele fala justamente sobre a amizade, e é o seguinte: o acordo no pensar engendra a amizade. Então, a partir dele, queria que vocês lembrassem, tivessem essa frase sempre em mente, porque vocês vão ver que em todos, ou quase todos os filósofos, pensadores que você está aqui, vai ter alguma coisa a ver com isso, ou seja, com essa frase: o acordo no pensar engendra a amizade. Então, Estobeu, ele tinha essa concepção, né? O Empédocles também era um filósofo que
tinha algo bem semelhante, né? Que ele pensava, então, que a amizade tem a ver com a busca dos iguais. Então, quer dizer, a semelhança que atrairia as pessoas e engendraria amizade de algum modo. Então, ele está em consonância aqui com o Estobel, né? E, por outro lado, então, a gente já tem uma outra nuance aí, que é a do Heráclito. Então, o Heráclito ele tem um pensamento discordante, digamos assim, de muitos, né, da sua época, e nessa questão também não é diferente. Então, o Heráclito, para ele, né, a atração dos contrários é que engendra amizade. Então, quer dizer, ele introduz ali uma questão voltada ao conflito. O Heráclito tem muito disso, né? As coisas são engendradas por conflito para ele. O próprio mundo, o devido mundo, vir a ser, na questão cosmológica do Heráclito, todo é voltado para uma questão do conflito, né? Então, não nesse caso aqui, né, comparando com os outros não são os iguais que engendrariam amizade, mas as oposições engendram amizade. Então, ele considera, inclusive, o amor através disso. Então, quer dizer, é o conflito dos entes amorosos, etc., que vai gerar o amor. Depois eu vou traçar aqui alguns pontos também com Freud, e quando a gente chegar na questão do Eros, em Platão, vocês vão ver que tem tudo a ver também com essa questão do conflito, né? Então, é interessante a gente traçar essas duas linhas paralelas, porque vocês vão ver que lá no futuro histórico, digamos assim, elas vão se encontrar de algum modo, né? Tanto a questão do Heráclito quanto essa do Estobel e do Empédocles. E, então, prosseguindo um pouco ali para frente dos pré-socráticos, a gente tem Platão, certo? O próprio nome dos pré-socráticos é justamente ali porque está antes da época histórica, né? Platônica e socrática. Então, em Platão, né, ele escreve uma das obras dele voltada a essa questão da amizade, que é um diálogo chamado Lises. Só que nele tem uma questão muito interessante aqui, vocês que estudam Freud e tal, podem fazer, talvez, essa comparação que eu fiz aqui, que é o seguinte. Então, apesar de ser um diálogo voltado para isso, ou que aborde isso de algum modo, ele não distingue entre amor, eros, e filia, amizade. Então, ele termina o diálogo, digamos assim, colocando isso em suspenso. Isso está em suspensão. Então, como se amor e amizade não fossem separados. Então, isso pode trazer para a gente vários pensamentos interessantes, né? Que até que ponto o amor está perto da amizade, né? E até que ponto um é um componente do outro, em certo sentido, né? E, enfim, dá muito o que pensar, né, sobre isso. Poderíamos fazer aí todo um texto sobre essa questão que é bem interessante, né? E aqui que a gente pode trazer uma questão do Freud, que é precisamente a expansão do conceito de Eros. Então, vocês que estão habituados à psicanálise, a Freud, etc., vocês sabem do peso desse conceito dentro do Freud, né? De Eros. E uma das críticas ao Freud na época dele era justamente por uma ignorância acerca dessa expansão específica dele. Porque quando as pessoas abordam, não, para Freud tudo é sexo, tudo é, né? Tinha muito essa crítica, até hoje às vezes se tem isso, né? Mas na verdade é uma confusão acerca desse conceito do Eros. Porque quando ele pega o Eros e expande o conceito, né, colocando a questão do Eros, do amor, para muito além meramente da questão sexual, ela acaba englobando tudo. Né? E aí parece que tudo vira algo sexual, mas não é bem assim, né? É mais uma questão no sentido sensualista, né? Não no sentido sexual, mas sim no sentido sensorial. Né? Então, qual é o paralelo que eu traço aqui, então, de Freud, essa questão dos pré-socráticos, ou de Platão, né? É que, justamente, quando o Platão, então, ele não separa amizade e amor, o Eros, que filia ali no texto dele, a gente pode pensar também que ele está o quê? Expandindo o conceito de amor, para englobar, inclusive, a amizade. Né? De um modo, talvez um pouco semelhante ao que o Freud faz, então, quando ele também expande, ao seu próprio modo, claro, né? O conceito de Eros. De modo que, então, se a gente fosse estudar realmente a amizade em Freud, talvez a gente teria que entrar nesse ponto, né? Até que ponto ele não
consideraria a amizade como completamente afastada do amor e até que ponto ela estaria, ou até que ponto ela estaria dentro do próprio Eros, né? Então, como a gente sabe, o impulso que tem a ver com essa questão do Eros, para ele era o mais forte, né? O fundamental, né? Eros, o impulso fundamental e daí em diante. E a amizade, então, não estaria fora disso também, né? Então, a gente pode traçar esse paralelo que é bem interessante. Por outro lado, então, isso é em um texto só do Platão. Em outros, ele vai traçar a amizade de um modo um pouco mais superficial, vamos dizer assim, né? E uma das questões, então, que ele traz através do Sócrates, porque um dos personagens dele era precisamente Sócrates, né? Para quem já leu Platão aí sabe bem, é a questão, então, que onde ele, ou melhor, através da qual ele vincula moral e amizade, que vocês vão ver que vai reverberar no Aristóteles e em outros pensadores também. Então, basicamente, para ele, o que pode ser um bom amigo seria a pessoa virtuosa, né? O homem virtuoso, a pessoa virtuosa, em geral, etc. Então, quando ele faz essa ponte, ele está vinculando o quê? Toda a questão da amizade é uma questão moral, né? E isso não existia também nos pré-socráticos. Porque os pré-socráticos, como o Estobel, por exemplo, que eu citei, eles muitas vezes apenas tentavam observar os fatos, digamos assim, e escreviam sobre aquilo, né, de um modo muito mais, vamos dizer, não quero dizer realista, mas muitas vezes para além da moral, né? Eles não estavam tão preocupados com a moral quanto Platão. Então, é interessante a gente ver esse salto aqui em Platão, né, voltado mais para a moral, porque ele vai, então, influenciar tudo depois, né? A Idade Média inteira e depois os modernos. Então, passando isso também, antes disso, queria falar também uma questão que é o seguinte: o Sócrates ele traz muito também de quem seria aquele capaz de ser um melhor amigo. É aquele que, enquanto indivíduo, ele bastaria a si mesmo. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque é como se o indivíduo estivesse que estar formado para depois ele ser um bom amigo, vamos dizer assim. Tá? E aí, nesse sentido, então, a gente pode fazer também a ligação com a psicanálise, porque, como vocês devem bem saber, o Freud, principalmente no compêndio de psicanálise, para mim, pelo menos, é um que eu lembro que isso aí está lá dentro com certeza, ele deixa muito claro que uma das missões da psicanálise é justamente você fortificar o eu. E que muitas das questões conflitivas e psicossomáticas e em diante, elas advêm de um eu muitas vezes fragmentado, né? Porque não tem, enfim, que tenha problemas nesse sentido, né? Na formação do eu e daí em diante. E quando a gente pensa nisso e faz essa ligação, a gente pode traçar um paralelo também. Ou seja, você precisa antes de um eu, né, bem formado para você também ter uma ligação realmente saudável, né? O máximo possível, digamos assim, com as pessoas no sentido de uma amizade mesmo. Então, dois eus que estão bem organizados, vamos dizer assim, né? Eles tendem, então, a uma amizade mais, vamos dizer, de modo platônica e virtuosa, né? Então, andando um pouquinho, chegamos no Aristóteles, que é um aluno de Platão, né? Então, o Aristóteles já estuda a amizade e ele tem 3 tipos de amizade distintas, algo que não existia anteriormente. Então, ele elenca 3 tipos de amizade. 2 delas, para ele, são algo não muito benéfico, digamos assim, ou não muito virtuoso, né? E a terceira, sim. As 2 primeiras seriam uma amizade aliás, a primeira delas, uma amizade por utilidade. Então, as pessoas estabeleceriam um laço de amizade ali pelo mero vínculo utilitário. Certo? E por que ela não é tão interessante, segundo Aristóteles? Porque ela é passageira, é momentânea. Então, as pessoas vão ter algum vínculo ali, né, voltado para uma questão da utilidade, e aquilo ali pode se dissolver, então elas não vão ter uma amizade duradoura. O segundo tipo de amizade seria uma amizade pelo prazer. Então, não é necessariamente uma utilidade, você não está ali, por exemplo, trabalhando junto com a pessoa, alguma coisa assim, mas você está como que divertindo-se com ela. Então, sei lá, um amigo de festa, alguma coisa desse tipo, né? Vamos trazer uma linguagem mais enfim, presente, né? Então, para ele também esse vínculo não necessariamente vai ser o mais profundo. Por quê? Porque justamente ele também é passageiro. Mas se você parar de, por exemplo, sair com aquela pessoa e daí em diante, aquela amizade pode acabar.
Então, ela necessita muito mais deste convívio, digamos assim, né? Atrelado a algo exterior, como uma festa, um evento e daí em diante, né? E a terceira amizade, para ele, a mais interessante, é a amizade voltada a algo que ultrapassa a utilidade e o prazer e estaria vinculada a o que ele chama de um desinteresse, digamos assim. Seria uma espécie de amizade desinteressada. Ou seja, você estabeleceu vínculos ali com a pessoa, né, mas eles não estão voltados nem necessariamente para esse prazer, digamos assim, mais momentâneo, e nem para a utilidade. Ele está além disso. Então, aqueles vínculos que estão para além disso tendem a certa perenidade, a certa constância, a certa questão vinculada ao futuro. Né? Então, é bem interessante essa visão do Aristóteles separando, né, esses três tipos de amizade. E aí, não podemos deixar de citar também os romanos, passando ali os gregos, né? A gente vai ter muita coisa nos romanos, então não vou, obviamente, citar todo mundo aqui. Os estoicos, né? Muita gente deve conhecer Sêneca, por exemplo, ou Marco Aurélio, que o Paulo gosta muito, né, do Marco Aurélio. Também gosto muito daquele livro principal dele, né? A obra magna dele. E então, todos eles abordam amizade. A própria carta a Lucílio do Sêneca é a carta entre amigos ali, né? Digamos assim, né? Ele está aconselhando o amigo dele da melhor forma possível. Então, é muito claro isso nos históricos. Mas, então, eu elenquei um latino ali, um romano, né? Que é o Cícero. Por quê? Porque o Cícero tem um tratado inteiro sobre amizade. Então, vale a pena, quem gosta desse tema e tal, vale a pena ler, porque da antiguidade, né? É um texto muito profundo, né? Sobre esse tema, justamente porque trata deste tema o livro inteiro, né? Algo que não existia antes dele. Então, o Cícero tem uma ideia de que a amizade, então, ela parte de uma suma harmonia nas coisas divinas e humanas. E aqui a gente traça o paralelo com aquele primeiro que eu citei, que é o Estobel, ou seja, a amizade vem do acordo no pensar, ou o acordo no pensar engendra a amizade. Então, basicamente, o mesmo pensamento, se a gente pensar bem. Né? Só que ele está um pouco expandido aqui, quando ele cita coisas divinas, humanas. Então, quer dizer, você tem que concordar em certas coisas para você constituir um laço. Basicamente, é essa a ideia. Né? Mas para vocês verem que, então, essa ideia dos pré-socráticos chega até Cícero ali e ele a expande de alguma forma. Certo? E também ele talvez tenha alguma influência platônica porque ele coloca amizade e amor lado a lado também. Uma das citações aqui que eu anotei é: faltando o amor, se desfaz a amizade. Ou seja, ele estreita as duas coisas de algum modo. Né? E é algo que, por exemplo, não estava tanto no Aristóteles, nem mesmo nos pré-socráticos, como a gente viu, mas mais no Platão, depois chega aos romanos, por exemplo, em Cícero. Então, é interessante a gente notar essas questões. E aí tem um trecho dele aqui muito interessante, que eu vou lê-lo, porque são perguntas sobre a amizade. Então, acho que vai ser, né, interesse aí para a gente. Que é o seguinte: por que, em primeiro lugar, pode ser suportável a vida que não repousa numa mútua benevolência de um amigo? Que coisa tão doce como ter um com quem falar de todo tão livremente como consigo mesmo? Seria, porventura, tão grande o fruto das prosperidades se não tivéssemos quem delas se alegrasse tanto quanto nós mesmos? E se poderiam sofrer as adversidades sem alguém que as sentisse ainda mais que aqueles mesmos que a experimentam? Então, são trechos bem, até mesmo poéticos, né, vamos dizer assim. Até porque os antigos tinham uma questão, né, entre a questão... Eles tinham uma questão sobre a questão... Eles tinham uma questão voltada à escrita poética. A poesia e filosofia está muito mais próximo, né, porque hoje em dia, ou, enfim, os modernos em geral. E aí eu vou dar um salto, então, por sobre a Idade Média, não por nada demais, senão pelo fato de que não temos tempo, né, para abordar aí todo mundo, e vou chegar no Montaigne, que é, então, eu quero abrir aí, digamos assim, a amizade na modernidade, né, a partir do Montaigne, justamente porque ele está ali entre o Renascimento e o século das luzes, está fazendo essa ponte ali, então é bem interessante, né, nesse sentido. Então, vejam como ele tem a influência do Aristóteles e, então, ele tem ensaios inteiros ali no seu livro Ensaio, né, que ele inaugura o conceito de ensaio, inclusive, sobre a amizade. Né? Então, eles querem o seguinte: a natureza parece muito particularmente interessada em implantar em nós a necessidade das relações de amizade. E Aristóteles, ou seja, uma influência dos antigos, né,
afirma que os bons legisladores se preocupam mais com essas relações do que com a justiça. É verdade que a amizade assinala o mais alto ponto de perfeição na sociedade. Em geral, os sentimentos a que damos o nome de amizade, nascidos da satisfação dos nossos prazeres, das vantagens que usufruímos, ou de associações formadas em vista de interesses públicos ou privados, são menos belos, menos generosos e participam tanto menos da amizade, a qual tem outras causas, visa a outros fins. Então, isso aqui é bem interessante porque ele parece, de fato, concordar com Aristóteles, quando Aristóteles fala que a amizade está para além do mero interesse, utilidade e prazer, né? E teria um componente a mais. Então, aqui o Montaigne está concordando com os antigos. Né? E depois ele traça alguns paralelos que, inclusive, dentro da psicanálise, depois a gente poderia trazer e traçar mais coisa aqui, né? Pontos que eu não vou traçar, mas poderia ser um ponto em comum também, que é quando ele aborda a questão da família e dos amigos, a questão da diferença entre os laços familiares e dos laços entre os amigos. Eu digo que tem, né, teria a ver aí com alguma questão que poderíamos traçar da psicanálise, porque você sabe que tem tudo a ver com essa questão também, né, de como o indivíduo é influenciado pelos pais, né? E daí em diante. Então, o Montaigne se preocupa até com isso. É um ponto bem interessante. Tá? E, então, por fim, né, para a gente terminar aqui com o Montaigne, ele também traça um ponto que eu acho que está em consonância com aquele primeiro que eu trouxe, que eu falei que, né, daria ensejo a toda uma linha de pensamento, né, que é quando ele escreve o seguinte, ó, é a correspondência dos gostos que engendra essas verdadeiras e perfeitas amizades e não para que elas se verifiquem entre pai e filho ou entre irmãos, os quais podem ter gostos totalmente diferentes. Então, aqui ele está abordando essa questão da família e tal, ele fala que nem sempre seus amigos vão ser aqueles amigos ou aquela amizade, né, que tem a ver com a questão do sangue daí em diante, porque você pode não ter, digamos que, pontos em comum, a não ser que não sejam, que são esses, né? E pode ter outros pontos em comum que não simplesmente ser filho ou irmão de alguém e daí em diante, né? Então, a amizade ela estaria para além, inclusive, dessa questão familiar, apesar dela poder estar vinculada a isso também, né? Então, é bem interessante quando ele aborda isso, né? Então, indo para o final, eu gostaria de traçar, então, dois aí um pouco mais modernos, vamos dizer assim, né? Século XVIII e XIX. Um deles é um trecho de um texto que eu escrevi para o Diário Popular, um artigo já publicado no Diário Popular sobre Goethe e Schiller, ambos artistas e escritores, né? E um outro, então, vou terminar com uma questão, um trecho do Nietzsche, que ele intitula Amizade Estelar. Então, sobre Goethe e Schiller é bem interessante, porque eles têm uma amizade, né, que perdura a vida inteira e que eles, então, se ajudam mutuamente em termos intelectuais. Então, a gente vê o progresso dos dois e a gente consegue ver como eles evoluem, digamos que juntos, vamos dizer, em algum sentido, através das trocas de cartas deles. Então, eles têm as correspondências entre Goethe e Schiller e essas correspondências, elas denotam isso, elas traçam isso, elas são bem claras nesses aspectos. Como que é interessante, então, uma amizade intelectual, né? Como ela vai se desenvolvendo e como um vai ajudando o outro, comentando um livro, falando que aqui isso aqui não está tão bom, esse personagem não está tão interessante. E a gente vê isso sendo colocado dentro das obras dele. Então, eu trago nesse texto basicamente disso, apenas contextualizando aqui o texto, né? Porque eu só vou ler a parte final dele, né? Para não ficar tão longo. Por quê? Porque acho que a concepção do Goethe aqui é bem interessante sobre a amizade e ele, na verdade, vai destoar de muitos desses antecessores aqui que eu citei. Então, achei interessante trazê-lo justamente porque ele, digamos que tem pontos em comum, mas também tem alguma divergência. Então, ele escreve o seguinte. Aqui eu dou o contexto. Por fim, não apenas em vida, mas também conceitualmente, soube Goethe expressar-se acerca da amizade, sobretudo em ocasião da publicação das cartas de Schiller na revista chamada Sobre Arte e Antiguidade. E aí o Goethe escreve assim: a amizade só pode produzir-se na prática, ganhar durabilidade na prática. Simpatia, até mesmo amor, não contribui para a amizade. A verdadeira, ativa e produtiva amizade consiste em caminhar juntos na vida.
que ele aprove os meus objetivos e eu os dele, e que assim prossigamos com maior segurança, seja qual for a disparidade de nosso modo de vida e de pensar. Então, é um trecho bem interessante do Goethe e que a gente consegue perceber alguns conflitos com aquilo que os outros filósofos daí em diante teriam falado. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, né, simpatia, até mesmo amor não contribui para a amizade. Então, aqui ele está em oposição ao Platão, a toda a tradição que considera essa questão junta, né? E, no final, ele também, quando ele fala, seja qual for a disparidade do nosso modo de vida e de pensar. Então, quer dizer, vai também em oposição lá ao Estobel, que fala que a amizade é engendrada a partir da consonância no pensar. Então, o Goethe está falando que existe um componente a mais, ou seja, mesmo que a gente pense coisas diferentes, a gente pode continuar nossa amizade. É um ponto bem interessante. E por que disso? Porque, segundo o que ele está dizendo aqui, ela só pode produzir-se na prática, ganhar durabilidade na prática. A verdadeira ativa produtiva amizade consiste em caminhar junto na vida, que ele aprove meus objetivos e eu os dele daí em diante. Ou seja, basicamente, ele está falando, mesmo que os objetivos sejam distintos, ele está me aprovando, né? Então, na verdade, é o valor do outro, aquilo ali, que muitas vezes ultrapassa o valor dele mesmo, que ele dá aquilo, né? É que vai constituir isso, né? Junto com essa questão de uma durabilidade na prática. Então, achei bem interessante essa questão do Goethe. E, por fim, então, vou ler o trecho do Nietzsche, que eu acho que vai também acrescentar para a gente no sentido de não necessariamente discordar desses predecessores, mas aqui a gente vai colocar uma inimizade no meio. Por quê? Porque este trecho do Nietzsche é ele, na verdade, dizendo acerca de uma ruptura na amizade. Então, a gente só está falando de amizade, mas também tem o que não é amizade, ou existe aquela amizade que depois virou outra coisa, né? Então, é basicamente sobre isso que este trecho vai tratar. E aqui existem muitas especulações, tem estudantes né, de Nietzsche aí também, depois podem falar sobre isso, que é bem interessante, que esse trecho o Nietzsche escreve no meio de uma obra, né, que é H é Ciência, mas ninguém sabe exatamente de quem ele estava falando. Então, existem várias teses assim, sobre isso. Será que é a Lô Salomé, né, que é a mulher por quem ele se apaixonou e depois eles tiveram a ruptura? Será que é Wagner, que era o melhor amigo dele e depois também teve a ruptura? Será que é Paul Ré, que era também um escritor, que era amigo e eles tiveram uma ruptura? Então, na verdade, se especula muito acerca desse fragmento, ninguém sabe de quem o Nietzsche estava falando, mas, né, em função da beleza poética também deste fragmento, né, e da riqueza aí sobre isso, achei interessante a gente tê-lo aqui também. Então, ele escreve o seguinte: nós éramos amigos e nos tornamos estranhos um para o outro. Mas está bem que seja assim, e não vamos nos ocultar e obscurecer isso, como se fosse motivo de vergonha. Somos dois barcos que possuem, cada qual, seu objetivo e seu caminho. Podemos nos cruzar e celebrar juntos uma festa, como já fizemos. E os bons navios ficaram placidamente no mesmo porto e sob o mesmo sol, parecendo haver chegado ao seu destino e ter tido um só destino. Mas, então, a todo-poderosa força de nossa missão nos afastou novamente, em direção a mares e quadrantes diversos, e talvez nunca mais nos vejamos de novo. Ou talvez nos vejamos, sim, mas sem nos reconhecermos. As diferentes marés e sóis nos modificaram. Que tenhamos de nos tornar estranhos um para o outro. Eis a lei que paira acima de nós. Justamente por isso devemos nos tornar também mais veneráveis um para o outro. Sim, por isso deve se tornar mais sagrado o pensamento de nossa antiga amizade. Existe provavelmente uma enorme curva invisível, uma órbita estelar em que nossas tão diversas trilhas e metas estejam incluídas como pequenos trajetos. Elevemos a esse pensamento. Então, é um trecho bem poético, né? Bem denso e tal, e dá muito o que pensar aqui, mas é interessante como ele torna belo, inclusive, a inimizade. Então, muitas vezes a gente pensa na questão boa e poderosa da amizade, mas a própria inimizade é possível que se extraia algo dela. Eu acho que esse trecho dele é bem interessante, né, quando olhar segundo essa perspectiva. Então, aqui eu fecho a minha exposição e, para então realmente fazer o fechamento aqui, eu trouxe uma frase de dentro do livro do Paulo,
e do Sérgio Abuchain, e que, na verdade, o próprio Sérgio, ao ler esse livro, os vários artigos e tal, eu percebi que ele cita várias vezes essa mesma frase. Então, eu acredito que seja uma frase que, para ele, era muito importante, ou que marcou ele de alguma forma, né, que sempre vinha à mente, alguma coisa do tipo. Então, eu vou colocar ela aqui no meio deste pensamento e fechar com uma pergunta. A frase que ele sempre cita, que o Sérgio sempre citava nesse livro, é que o analista não pode levar os seus pacientes além de seus próprios complexos, que é uma frase do Freud, e ele sempre cita ela, e é bem interessante, né, essa frase mesmo. E aí, eu traço uma relação entre ela e uma pergunta, então, que eu deixo aí para todos poderem responderem a si próprios, né? Que é o seguinte: assim como, segundo Freud, o analista não pode levar os seus pacientes além de seus próprios complexos, poderá um amigo levar o outro além de seus próprios complexos e da amizade que possui consigo mesmo? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Bueno. Então, não, acho que vamos... Pedro agora. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vou falar de uma coisa um pouco mais técnica. Vamos projetar algumas imagens, para ficar um pouco mais fácil para o pessoal acompanhar. Passar primeiro. A imagem ou o PowerPoint? Pode passar o PowerPoint. Pessoal, a gente pode situar um pouco, acho que já falou bastante, né? Mas da origem da palavra, que está relacionado a isso, né? Amor, saber. Pode ler aqui, ó. Não é mais fácil para gente. Pode passar. Então, a gente vai falar da psicanálise e da amizade. E eu acho que dá para iniciar com uma frase do Freud, que tem muito a ver com o que o Thiago colocou, né? Que quando ele diz que os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri por um método científico que nos permite estudar o inconsciente. Então, muito do que o Thiago apresentou, a gente vê na psicanálise, né? Óbvio, com conceitos diferentes, ideias um pouco diferentes, e com um objetivo um pouco diferente, né? Com o entendimento de como esses processos vão se construir. Pode passar o próximo. Freud escreveu muito pouco sobre a amizade, né? Ele escreveu e colocou a amizade dentro de um contexto de outras relações. Então, essa frase que eu trouxe, da psicologia das massas, quando ele traz a importância do outro, né? Do indivíduo na formação do sujeito. É impossível se formar sem a presença do outro. Mas ele não diferenciava a amizade nesses textos dele de outras relações amorosas, né? Ele colocava todas no mesmo contexto, né? Então, nesse artigo da Psicologia das Massas, quando ele vai falar, ele fala da amizade, ele fala das relações amorosas, das relações entre pais e irmãos, com a pessoa amada, dentro do mesmo contexto. Então, a gente pode pensar do ponto de vista psicanalítico que essa amizade se estrutura como as outras, ela vai ter o mesmo elemento conflitivo das outras, né? Então, um conflito de rivalidade, inveja e de culpa. Pode passar. Então, esse psicanalista argentino, Luiz Cansiper, né? Escreveu vários livros sobre a psicologia também. Ele tem um livro sobre amizade, que é Amizade, uma Irmandade Eleita, né? Elegida, em que ele vai mudar um pouco o conceito, né? Ele traz a ideia de que a amizade é uma relação com elementos especiais, né? Que tornam ela singular no desenvolvimento do indivíduo. Então, diferente do que o Freud escreve, é porque o Freud nunca aprofundou o tema. E para ele, a metapsicologia tem que ser sempre atualizada. Então, ele tem vários trabalhos com tema atualizado, fala muito de complexos fraternos, tem muito sobre isso, né? E a partir disso, ele vai desenvolver todo, né, nesse livro, toda uma teoria metapsicológica, né? E vai lançar mão também muito da literatura para ele, né? Então, ele acha que a amizade tem um espaço e ele vai desenvolver, e é muito a partir das ideias dele que a gente vai discutir esse conceito, que é o que eu vou falar principalmente, né? Que é a transferência de amizade. Tá? É o conceito dele. Então, a gente já parte de uma ideia que a amizade, diferentemente das relações amorosas, ela não é uma relação de exclusividade.
e vai predominar, na visão dele, a reciprocidade e a liberdade. Vou passar o próximo. Tá? Então, vou colocar algumas frases que têm a ver com o tema, né? De alguns escritores que acham que ele traz a Irmandade como uma amizade como uma Irmandade escolhida, tem muito a ver com isso, né? Com relações de escolha do indivíduo e fora do núcleo familiar. Pode passar o próximo. Tá? Então, para ele, a definição, que eu acho que é o principal, assim, do que ele traz diferente, a amizade é uma relação de escolha, é uma relação horizontal e exogâmica, que permite complementar funções edípicas e fraternas e elaborar remanescentes endogâmicos do sujeito, em sua saída da exogamia, a socialização e a criatividade. Então, basicamente, ele traz um tipo de relação diferente, que é uma relação vertical, que é a relação que se desenvolve com os pais, principalmente, e é uma relação de escolha. Né? Não é algo imposto ao indivíduo pelo ambiente, como são as relações familiares. Como tu colocaste também, né, que eu achei bem interessante, ele traz um elemento que a amizade ela é uma conquista tardia. Né? Há que se ter uma formação egóica inicial para se poder ter relações de amizade. Tá? E o que ele coloca de um dado que é muito importante é que ela neutralizaria, então, esses outros conflitos anteriores. Então, o amigo na vida do indivíduo, ele ajuda na elaboração desses núcleos, né, desses pontos de fixação, vamos dizer assim, narcísicos, edípicos, né, fraternos, que é um tema que ele refere bastante. Então, para ele, o amigo ele tem uma relação de escolha mútua, né, por um processo de identificação e não de idealização, como são as relações amorosas inicialmente. Né? Ele cita, num artigo, que a relação amorosa também é uma relação de escolha, mas não é uma relação, né, de exclusividade, de não exclusividade, não. A relação amorosa ela é exclusiva e ela é inicialmente idealizada. Então, um ponto bem diferente da relação entre o amor e a amizade na visão dele. Pode passar a próxima. Então, outro aspecto importante da amizade é que ela só existe quando se tem o respeito à autonomia. Né? Que a distância entre as pessoas ela é aceita e conservada. Então, na amizade, o sujeito não fica empobrecido nessa relação narcisista-objetal. Tá? Ele é enriquecido pelo processo de identificação recíproca. Então, o sentimento da amizade ele tem origem na semelhança. Coloca isso. E aí tem um ponto já metapsicológico em que cada amigo vê no outro, né, aspectos do seu ideal de eu. Isso seria um ponto de convergência. Pode ser o próximo? Tá. Vou falar agora um pouco sobre a metapsicologia da amizade. Tá? Eu sei que isso é o que deu, mas vamos ter um pouquinho mais espinhoso. Pode passar. Como é que ele situa, então, a relação do amigo dentro da metapsicologia? Ele parte da metapsicologia freudiana, tá? A partir da segunda tópica, então, que o aparelho mental dividido entre id, ego, superego, id, eu, superior. E, na teoria dele, então, o amigo é um objeto interno, que resulta de um sistema complexo de processos identificatórios e desidentificatórios, com objetos endogâmicos. Então, assim, ele compensa, tempera, substitui, neutraliza com um objeto exogâmico, secundário, as privações, castrações e frustrações por falta ou por excesso provenientes dos objetos originários. Então, ele entra como um vínculo, possibilita o indivíduo sair do núcleo familiar e lidar melhor com as relações primárias. Né? Ele associa também isso, que a figura do amigo ela é uma subestrutura, que é desenvolvida ao lado do eu, e que vai ter uma relação direta com as instâncias descritas pelo Freud. Pode passar o próximo. Então, para o Cansper, o amigo está localizado intersubjetivamente ao lado do eu, tá? E ele coloca para diferenciar justamente uma posição vertical, que estaria relacionada ao ideal de eu e eu superior. E esse estado de amizade intersubjetiva, na teoria dele, ele é uma barreira para deslocamento do jeito. Então, como colocou o Thiago, ele ajudaria nessa coesão egóica. Ele deve se estruturar de uma forma mais coesa, se integrar melhor, e a pessoa ter um senso de identidade, né, mais estruturado.
Então, o amigo, ele ajuda o eu na coesão, na individuação, e auxilia, dessa forma, a saída do indivíduo das relações endogâmicas para relações exogâmicas, para socializar e para a criatividade. Pode passar o próximo. Então, ele coloca, em algum momento do livro dele, né, que o amigo vai reforçar e vai enriquecer a identidade do sujeito, e que o amigo questiona supostos saberes do sujeito, certezas. Então, ele abre uma possibilidade de uma separação, né, uma criação entre o eu. É um espaço, e esse espaço, no funcionamento do indivíduo, possibilita que o eu contrarie a urgência, de um lado do id, né, das funções, e do outro lado do superior, do ideal de eu, do eu ideal, e também, né, as pressões do ambiente externo, da realidade externa. Então, o amigo vai estruturar o eu, né, como uma instância, e pode ajudar ele a lidar com esse polo pulsional do id, e também com com essas exigências parentais e proibições que são o ideal de eu e superior. Pode passar o próximo. Então, agora a gente vai falar um pouco da amizade de transferência em si, né? Que é uma coisa que eu acho que é mais interessante para você em geral. Tá? Pode passar. Por favor. Então, como é que ele define a amizade de transferência? A amizade de transferência em simetria, em contraponto à noção de amor de transferência que o Freud cria em 1915, é definida como uma transferência positiva, sublimada, que vai favorecer a aliança terapêutica e vai se manifestar na dinâmica do campo como, né, no seio como uma atmosfera afetiva confortável, tenra, relaxada e intensa ao mesmo tempo. Tá? Então, como é que a gente normalmente descreve as transferências? Né? Ele traz muito isso. A gente descreve transferência positiva, negativa, transferência erótica, que na realidade elas são descritivas nessa relação amor e ódio. A categoria que ele traz, né, ela é muito relacionada à estrutura. Então, essa estruturação do amigo ao lado do eu, ajudando a fortalecer, né, e sendo fundamental no desenvolvimento. Ele cita uma passagem do Freud, quando Freud fala na questão da adolescência. Né, eu acho que está bem exemplificada. O quanto é importante o adolescente ter relações de amizade, para ele se fortalecer e poder refutar os valores dos pais, né, e se desenvolver como um indivíduo orgânico. O Freud fala que é um dos momentos cruciais da vida do indivíduo. Né, e o câncer reforça muito isso. Né? Pode passar. Então, a amizade de transferência, ela tem um papel também muito importante, que ela representa um momento transferencial e ponto transferencial que é diferente dos outros, né, do edípico, do narcisista, do fraterno. E ele coloca que ela opera como um indicador clínico muito importante e particular, porque ela constrói uma atmosfera de intimidade, de confiança e franqueza profunda no vínculo, né? E ela facilita, então, tornar consciente certos desejos reprimidos e cindidos, né, por dor, culpa e vergonha, que haviam sido contidos secretamente porque infligiam uma intolerável vexação psicológica no analisando. Então, quando surge a amizade de transferência, no processo psicanalítico, a elaboração e o manejo dos conflitos anteriores narcísicos, etípicos, fraternos, ela consegue ser melhor elaborada pelo indivíduo, ele está mais capaz, e pode ser melhor manejada pelo analista. Pode passar o próximo. Então, na amizade de transferência, o analista e o analisante entregam de uma forma franca e profunda, né? Mas, por outro lado, se mantém a assimetria funcional. Isso é uma coisa que é importante a gente ter. Essa assimetria terapêutica, ela tem que se manter. O analista é investido como se fosse um amigo confiável e franco, mas o analista não responde em ato às demandas. Satisfação de amizade do analisante. Então, o sentimento de amizade ele tem origem, né, e se sustenta entre semelhantes, mas não idênticos, já que ele encara, né, aquela questão que eu falei do ideal de ego do outro. Então, na amizade há uma escolha de ambos, um consentimento e um reconhecimento mútuo de atributos reais e por seus atributos ideais. A gente pensa do ponto de vista terapêutico e processo terapêutico,
Talvez quando se dá a transferência de amizade, é quando o paciente consegue reconhecer o terapeuta como um indivíduo, mais como um indivíduo real do que algo idealizado e projetado por ele, né? Então, se a gente pensar no termo evolutivo, seria um momento de evolução, né, posterior, talvez, a transferências mais regressivas. Pode passar o carro? Eu vou encerrar. Então, a gente não pode confundir a amizade de transferência com a transferência amistosa, né, que seria uma proposta bem mais regressiva, de uma relação idealizada, né, em relação ao analista e adulador, como se o paciente quisesse ser amigo de uma forma mais concreta do analista e agradar ele, né? E algo que ele faz questão de frisar é que o amor de transferência, no amor de transferência que o Freud descreve, a natureza é um enamoramento compulsivo. Então, a proposta de relação é uma relação fusionada, que não reconhece a alteridade. É o oposto do que a gente pensa, né, na descrição de amizade. Então, basicamente, sim, o que tem de mais importante para a gente pensar, né, que a amizade é uma relação de escolha, que ela é horizontal, que ela é exogâmica. Do ponto de vista intersubjetivo, o amigo está ao lado do ego, né, ao lado do eu, criando um espaço que fortalece, estrutura o eu, principalmente contra uma estrutura de relação narcisista que não reconhece o outro, né, que quer a fusão, que quer a idealização do objeto, né? A amizade de transferência como um ganho terapêutico, por ser uma relação um pouco mais horizontal com o analista, não idealizada, né? E que a amizade é um processo de identificação, e não de idealização. Então, o reconhecimento das imperfeições do outro, né, e a tolerância a isso é o que, não vou dizer que seja o mais importante na amizade, mas é um fator muito diferente das outras relações que a gente tem amorosas. Pode passar o outro. Eu trouxe essa foto justamente para reforçar. Olha ali. E ali em cima a gente tem uma relação de amizade. Aqui embaixo, não. Não foi uma relação de escolha. Ali estou eu, o Paulo Luiz. Aqui é a Paula. É a Paula. A Paula. É a minha filha. E aqui é o meu irmão tentando me salvar. Para mostrar para você que é uma mentira o que ele está dizendo, olha aqui. Ele diz que não é, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É mentira. É isso, pessoal. Muito bem. Por que ou como a gente adoece, não? A gente é difícil procurar, não, um analista e ninguém procura por banalidades, né? Se procura por um sofrimento violento, né? Então, o que nos leva ao adoecimento? Eu creio que não sei se vocês recordam do Thomas Mann na Montanha Mágica, né? Que Thomas Mann foi prêmio Nobel, não me lembro que ano, 50 por aí. E na Montanha Mágica tem um capítulo bem pequenininho que se chama Análise. Ele diz ali que são as doenças, né? A cena era um médico lá, o doutor Krokowski, uma coisa assim, que fazia uma palestra num hospício lá. E esse palestrante, né, lança essa pergunta, né, o que são as doenças? Pergunta. E ninguém responde, ele mesmo responde. Doenças são paixões transformadas. Eu entendo, né? Tem alguma outra tradução, não diz paixão, diz amores transformados. Mas eu entendo que é transformado no sentido
né, de que não pôde ser vivido, né, a paixão, aquele amor, não pôde ser, não, houve impedimentos assim no caminho daquela experiência amorosa, né? Como a gente tem uma vida instintual, né, que não dizia, não adianta ter impedimentos, né? O impulso instintivo segue buscando. Então, nessa busca que se continua, mas está impedido o caminho, se transforma numa doença. É uma ideia interessantíssima. Doenças são paixões transformadas. Isso nos produz, né, um sofrimento brutal e leva a que a gente vá procurar um analista, né, um terapeuta. A psicanálise, né, existe como uma... Não, vocês conhecem isso? Há mais de 400 formas de psicoterapia. 400, mais de 400. E dessa infinidade, algumas estão estudadas do ponto de vista, né, com metodologia científica, no sentido de que tenham uma eficácia confirmada, né, uma eficácia documentada. Cada tanto acontece isso, né, na história, esses 120 anos de história da psicanálise, cada ano surge alguém que diz: a psicanálise não funciona. A mais recente é a nossa doutora Natália Pasternak, né? Ela é da minha faculdade de medicina, que eu estudei lá em Porto Alegre. Ela é professora lá, escreve quinzenalmente na Zero Hora, né? Ela tem certa projeção e é uma mulher inteligente. Mas como é humana, mas então ela escreveu um livro dizendo que, não me lembro do nome, não sei o quê, fala sobre que bobagem. Isso aí. O livro se chama Que Bobagem. Então, ela diz que é uma bobagem, por exemplo, acreditar em homeopatia, em psicanálise, ela bota tudo junto. Mas a coitada da doutora, ela não leu direito as coisas de psicanálise, né? Porque, né, há um livro que creio que não tem tradução, se chama, é um livro norte-americano. Em inglês se a psicanálise funciona, faz uma pergunta. E ali, nesse livro, eles trazem 2 estudos de 2 universidades. Uma é da Pensilvânia, onde tem gente muito capacitada em pesquisa, em psicoterapia, né? E traz um material riquíssimo, assim, né? Mostrando documentação suficiente que a psicanálise tem uma eficácia, né, com evidência. Hoje em dia, está muito em voga na medicina, em outras áreas, né, psicoterapia baseada em evidência. Tá bem, né? Isso é problemática a questão da evidência, mas não vamos discutir hoje isso aqui. Mas essa doutora Pasternak, por exemplo, a homeopatia tem um problema epistemológico muito intenso e que eles não têm solução, né? No meu modo de ver, até onde eu conheço, a homeopatia, né, ela funciona por ação placebo. Eu tenho vários amigos homeopatas que não gostam que eu diga, mas é a impressão que eu tenho. A homeopatia, você sabe, trabalha com o conceito que quanto mais eu diluo uma substância, mais eficaz é a ação dessa substância, né? A homeopatia usa diluições assim
enorme, cada vez dilui mais a substância, e eles acreditam que isso promova uma maior eficácia. A homeopatia tem um problema sério ao afirmar isso aí, porque as substâncias não são puras. Sempre há impureza, não é isso? Então, quando eu diluo aquele produto, eu diluo também as impurezas. Então, a rigor, não, a homeopatia tem esse impasse epistemológico, que a psicanálise não tem. Essa doutora ignorou esses estudos. Esse é um livro, há muito mais do que isso. Tá? Há uma instituição, não sei se vocês conhecem, vale a pena, se chama SPR, Society for Psychotherapy Research, tá? Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia. É uma instituição de primeiro nível, né? Tem no mundo inteiro, e tem congressos anuais onde se trabalha e se apresenta um estudo de pesquisa em psicoterapia. Então, terapia cognitivo-comportamental está muito bem documentada. Psicanálise, etc. E tem mais outras, né? Terapia interpessoal, etc. Umas que aqui não transitam muito, mas estão bem documentadas. Essa senhora se confundiu nisso aí, mas todo mundo gosta de falar mal da psicanálise de Freud, já sabia disso, né? E ele acreditava também, parece, é como a psicanálise trata muito, né, das questões da intimidade da pessoa, para com o outro e para consigo próprio. Né? Então, é fácil falar mal disso, porque, né, falar das intimidades interpessoais e intrapessoais traz complicações de toda ordem. Então, a psicanálise, a cada tanto aparece o livro negro da psicanálise. A psicanálise não funciona, não tá. Cada tanto a gente já sabe deixar passar. Bom, há muitos anos, daí eu vou concluindo, eu atendi um menino que tinha 6 anos. E os pais trouxeram, né? Porque a questão que os pais traziam era, achavam que ele era excessivamente apegado com a mãe. E de fato, me impressionou. É um guri de 6 anos, um guri grande. Né? A primeira vez que eles vieram, eu abri a porta do consultório e ele estava, como se diz a moda gaúcha, ele estava esganchado nela. Sabe como é? A cavalo nela, acavalado. O guri está aqui, com as pernas abertas, montada nela. Assim ela estava, e ela acolhendo o guri. Para 6 anos é um pouco excessivo. Bom, então, isso foi o primeiro sinal. Aí, foi muito, assim, interessante para mim. Ele vinha a contragosto, ele não gostava de vir, mas ele caminhava, eu via quando meu consultório era numa casa, então, pela janela, né, tinha umas cortininhas que eu enxergava para a rua. Eu via quando ele vinha com a mãe, ele, assim, o peito para fora, era um guri lindo, assim, né? Assim, vigoroso e tal. E vinha caminhando, ali ele não vinha no colo da mãe, vinha de mão com ela, não sei o quê. Nunca queria entrar, mas depois entrou, ficou um tempo e tal. E eu achei muito interessante, um dia ele disse que não queria entrar na sessão. A mãe, eu pedi, não, entra aí, não sei o quê, vamos fazer algum jogo, alguma coisa. Aí ele entrou. Aí ele me disse assim, eu adorei, eu passei a amar esse guri o dia que ele me disse isso. Ele me disse, o pai do menino era um colecionador de armas. O cara tinha uma coleção fantástica de armas, segundo o próprio pai falou. Ele disse assim, o meu pai tem um revólver e eu vou matar o senhor.
Eu achei muito legal, né? Porque ele sentiu, né, que eu estava procurando interferir nesse amor apaixonado dele pela mãe dele. Mas ele ia se apaixonar por quem? Né? Só pode ser pela mãe. Né? Um estudo que eu publiquei, acho que numa revista de São Paulo, há muitos anos, chamado Crianças Passionais. As crianças, né, não é a mãe só que se apaixona pelo guri, ou o pai, não sei o quê. O guri também se apaixona. Né? A criança tem uma capacidade amorosa que vai num crescendo e é muito intensa. Então, eu gostei muito desse menino e porque ele me disse isso, que ele queria me matar, uma coisa que o Freud já tinha percebido. Qualquer rival, a gente quer a morte do rival. Mas ele falou desse jeito, era muito querido. E é muito interessante que já faz uns 30 anos que isso aconteceu. Hoje, né, a gente se vê pouco, mas nós somos amigos. Como vocês veem, não conseguiu me matar. E ele, nos tornamos amigos, e eu também fico feliz de ver nessa evolução, ele, né, conseguiu elaborar aquela questão daquele apego, que era, né, ninguém disse para ele para soltar a mãe e nem criticou a senhora de que ela estava não sei o que com o guri. Não houve crítica, né? Houve um acompanhamento, muita conversa e jogo e atendimento, claro, como tem que ser com criança, né? Em paralelo, atendimento dos pais, às vezes com a criança, às vezes só os pais. Ele, né, se tornou um adulto, é responsável pelas empresas que a família tem, assumiu o lugar do pai e somos amigos. Eu tenho uma impressão assim, se um processo analítico marcha bem, quando se conclui o processo analítico, o que resta entre aqueles dois é uma profunda amizade. Eu creio que a análise, né, pode ser vista ou deve ser vista como um recurso terapêutico eficaz para travas, freios que nós temos com relação à nossa capacidade amorosa, tanto para com o outro quanto para conosco. Né? A psicanálise interfere nisso aí, né? Nesse processo de relação, né? Que vocês viram, tanto o Tiago como o Pedro, né? Trazem nuances e perspectivas diferentes de filósofos, né? Etc. E, mas das terapias que disponíveis, né? Todas elas, né, transitam e todas as terapias têm um núcleo comum, vamos dizer assim. E, né, depois tem especificidades. O cognitivo comportamental, né, utiliza alguns exercícios para a pessoa fazer. A psicanálise não usa disso. Mas o que elas têm em comum, o núcleo comum dessas 400 formas é, né, no meu modo de pensar, a relação de amizade que se estabelece entre o terapeuta e o seu paciente. Paciente, né, muita gente não gosta, os americanos usam uma palavra que para nós não tem sentido, mas eles não chamam de paciente, chamam de cliente. Para nós, cliente é outra coisa. Mas paciente, né, é uma palavra latina que quer dizer aqueles que sofrem. Né? Então, tem sentido, né, quando a gente vai ao analista, porque a gente vai porque sofre. Ninguém vai porque está legal. É uma chatice no analista quando está legal. Não é fácil vir no analista. Bom, então é isso. E uma questão que eu trago para concluir
se a gente, eu trago para todos os colegas aqui e para o pessoal da mesa, se a gente pode falar, não sei o que vocês acham, se a gente pode falar sobre patologias da amizade. Tá? Há muitos escritos, livros, inclusive, sobre patologias do amor. Mas eu tenho a impressão que a gente poderia falar, tenho perguntado para diferentes colegas, que não é uma expressão usada, não tem nem na literatura técnica, na analítica, e nem, não sei, em outras terapias, não sei se tem, mas eu creio que eu nunca vi um setor que trate das patologias da amizade. Mas eu creio que a gente poderia falar nas situações. Por exemplo, eu sempre penso a história bíblica, né, do Caim e do Abel. Né? Por que diabo que o Caim matou o Abel? Né? Então, supondo que era um irmão. Né? Ser irmão não quer dizer nada, né? Que o cara vai gostar do irmão. Os pais gostariam, mas não é sempre assim. E há muitas inimizades entre irmãos, por, por rivalidade, né, do Caim e do Abel, porque não, segundo o que eu conheço da Bíblia, comenta isso, né, que o Abel foi mais privilegiado, mais reconhecido como não, um potencial, uma pessoa com bom potencial, etc. E o Caim teria se ofendido a tal ponto que matou o irmão. Acontece entre irmãos, né? Então, bom, concluo. Vocês devem estar loucos para querer comer essas coisinhas boas. Né? Esse símbolo, todos conhecem, não? Eu acho belíssimo esse símbolo. Eu tenho vários deles, eu tenho uma coleção deles. Esse símbolo se chama, não, talvez vocês conheçam como e-comercial, né, que se bota na fulano e tal, e companhia, bota esse e. Esse símbolo se chama, inclusive em português se chama ampersand. Ampersand. Termina com um D no final. Que vem do inglês, né? É uma condensação de e. Do inglês vem and per se and. Né? É um e por si mesmo e. É esse símbolo. Que eu penso, né, que é uma coisa que, no meu modo de sentir, existiu entre o Sérgio e eu, né, e permaneceu, eu creio, né, e nós estamos gratificados, né, que o Sérgio abriu este caminho, nós estamos nesse lugar agradável, né, e operativo e elaborativo, eu penso, né, muito em função de uma amizade que a gente pôde viver, né? Eu frequentava a casa da dona. Eu fiz um versinho, eu queria para terminar, agora que lembrei. Quando o Sérgio era o 10º filho, o 10º, imagina, a dona Adélia, o 10º filho. Então, uma vez eu escrevi para o Sérgio um mistério em Pelotas. Então, eu contava a história, eu sabia das histórias dele. A gente ia comer na casa da dona Adélia, tinha uma mesa enorme, assim, com 50 pratos que os árabes fazem. Né? E se não come de todos, ela ficava desconfiada, que não estava gostando, não sei o quê. Então, eu fiz um versinho para o Sérgio e dizia assim: nós comemoramos essa reunião, sempre que possível, no dia 12 de setembro, que é quando ele nasceu. Então, eu escrevi. No 12 de setembro, nascia o mais novo membro da família Buchaim. Foi quando
Délia exclamou: quando é que isto vai ter fim? Esses versos. Bom, então, tá. Passar um vídeo. Hein? Um vídeo que eu passo. Ah, tem um vídeo, exatamente. Por favor, o vídeo. Eu esqueci. É um vídeo, uma frase que o Sérgio... E as fotos. Tem umas imagens também, as fotos, né? Não, as imagens não vai precisar. Depois, na discussão, talvez. É uma frase do Sérgio e tem uma foto muito linda dele. Ah, no Enquanto Liga aqui tem uma pergunta do online para ti, do pessoal que tem casa. Sério? A Margot perguntou, né? Primeiro ela fala: boa noite, parabéns aos palestrantes. Uma pergunta ao Dr. Paulo Luiz. O menino do relato estava apaixonado pela mãe ou fusionado com a mãe? Apaixonado. Se ele tivesse fusionado, era um doente, mas o guri não estava doente, não é? Tanto que o resultado é esse, né? Que ele, hoje é um adulto comum, aí, sei lá, tem, segundo dizia o Dr. Freud, padece da infelicidade comum que todos nós temos. Ah, então, Sérgio, vamos ver. Bem no fim, bem no início. Né? E mais ou menos assim, te ajudarei a vir, se quisermos vir, e a não vir, se não quisermos. E eu penso que assim como a gente se posiciona à frente aos jogadores, alguma experiência tem. São poucos. Ah, então. Quer botar de novo? Ajuda, bota de novo. Programa, né? Eu gosto de isso. Mais ou menos assim, te ajudarei a vir, se quisermos vir, e a não vir, se não quisermos. Eu penso que assim como a gente se posiciona à frente aos jogadores, alguma experiência tem. São poucos. Isso aí. Ajudar. Se a pessoa quer vir, a gente ajuda a vir. Se a pessoa não quer vir, a gente ajuda a não vir. Amigo, eu tenho uma ideia, eu escrevi alguma coisa dessas que eu escrevo aí no Diário Popular de vez em quando, toda semana. Que diz assim: amigo se mete na tua vida sem ser chamado e sempre acerta, mesmo quando erra. Não, eu gosto de pensar num amigo assim. Então, queria falar de uma coisa, pessoal. Eu estou muito contente com o dia de hoje, porque tenho reunidos aqui amigos. Não, imagina o Pablo Bobbio de Houston. Então, eu não sei que outras pessoas estão aí. Então, Puedo hablar, decirte algo, Pablo Luis, desde acá de Houston. muy bien. Lo primero que te quiero decir que menos mal que el niño no encontró el revólver para asesinarte, porque si no, no hubiéramos tenido esta amistad de tantos años y de haber compartido tanto trabajo juntos. Así que, bueno, es un alegrón estar escuchándote y, bueno, sentirte como te siento siempre, como un gran amigo. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que me interesó mucho el tema. Espero que todos entiendan español. Eu não falo portugués. Pero bueno, me parece que siempre estamos tratando de explicar aquello que es inexplicable. Ese es el lenguaje del arte, además, cuando es arte, no cuando es un hacer. Y creo que también nos movemos como en el arte constantemente en el terreno de la incertidumbre, donde no hay ninguna certeza en absoluto de nada, y entonces estamos, me parece a mí, tratando constantemente de ponerle palabras
aquello que no tiene ninguna explicación, como es la amistad. Y creo que también todo lo que nosotros hacemos en este terreno tiene que ver con la angustia enorme que nos produce el hecho que nos vamos a morir y que de alguna manera tratamos de perdurar en el otro como sea. Y bueno, nada más quería agregar eso de acuerdo a lo que estaba escuchando. Creo que la amistad tiene un fundamento básico que está sustentado en el amor. Y para agregar a ustedes que son psicoanalistas, no hay mejor definición que la de Lacan cuando dice que el amor es dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Y esto yo también lo considero estrechamente conectado al tema de la amistad que ustedes están hablando hoy. Eso quería agregar. Te mando un enorme abrazo y me encantaría volver a pelotas, así que organiza algo pronto. Muy bien. Muy bien. Che, sí, venite, venite. Bueno, bom, querem está aberta a perguntas, né? Tem comentários, perguntas, questões, desacordos. Aceitamos qualquer coisa. Desabafo, abre reações. Eu tenho várias questões para jogar. Quando o senhor começou a falar de fazer uma viagem para Socrático, havia a qualidade, eu treinei na parte, mas já está falando que aqui falando. É claro. Mas não, eu quis fazer um voo rápido, mas muito interessante. Sobre a matemática, me chamou a atenção essa polissemia da amizade, onde todas as mentes iluminadas trouxeram, não é, a sua maneira de pensar, e às vezes até absolutamente contraditória. Né? Isso se mantém lá tem 400, 500 anos antes de Cristo até hoje, não é, a errática aproximação a sentimento de amizade. Né? O Pedro quer comentar com o certo aí da amizade esse psicanálise, né? Freud, o Paulo Luiz falou que Freud quase não falou de amizade, né? Realmente não é um termo que a psicanálise transite na psicanálise da amizade, né? Transitam vários sentimentos, mas esse afeto à amizade, ele não está descrito, né? Ele transcrito, ele transcrito, né? É um termo que não se vê muito. E Paulo Luiz falou que existe uma profunda, eu acho que foi a amizade, né? Porque ele não analisa. Eu fiquei pensando, claro que ela existe, mas onde é que está a amizade, né, no processo? Tenho a impressão que é uma amizade com uma característica original, diferente, nova, que a psicanálise trouxe, que ela não tem ato, né? Mesmo certo, não existe o ato da psicanálise, da amizade, melhor. Não tem o quê? Não consegui ouvir. Não existe o ato da amizade. O ato? O ato. A ação. Não saem para jantar. Não vão viajar juntos. Enquanto está em análise. Enquanto em análise, teriam caçado. Enquanto está em análise, Um pouco daí, não, tá vendo? E depois é uma relação diferente, Paulo. Não dá para entender aqui, mas eu achei interessante da gente pensar isso, né? Como é esse sentimento que ele está presente, mas ele está lá nas coxias, não aparece em Paulo. E como Paulo, o tema da patologia da amizade, que eu achei bem interessante. É claro que existe a patologia da amizade. A amizade é um sentimento, enquanto falava, eu fui pensando a qualidade, qual é a qualidade da amizade que chama a atenção principal? Ela nasce da mesma fonte que nasce um sentimento que une, que aproxima a pessoa. Mas ela não tem a necessidade que tem na família, e a dependência, e a competição entre pai e entre irmãos, que complicam os tapelos. Não tem a paixão, a sensualidade que tem do outro lado, nas relações extragâmicas. Então, ela se beneficia do que ela não tem.
ou seja, o conflito, que é um termo que traz a filosofia, né? Então, ela pode transitar naquilo que a psicanálise trouxe como um conceito de autodelenação, né? Onde esses elementos estão presentes, tem competição, tem necessidade, tem paixão, mas no ponto de vista econômico está muito reduzido esses elementos, então podem surgir sentimentos mais nobres, mais valorizados, e a amizade tem sido assim, muito valorizada na literatura, né, como o mais nobre dos sentimentos. Aí, para terminar, eu queria fazer um pequeno depoimento, né? Eu tive uma etapa abençoada na minha vida. Eu pude frequentar uma amizade assim, muito bonita, muito intensa, muito verdadeira, que foi a amizade de Paulo e Sérgio. Eu tive a oportunidade de privar com ele, com as famílias dele e com a casa dele, né, durante um período que foi muito importante para mim, na minha formação humana e na minha formação profissional, e por qual eu tenho assim, muita saudade e muita gratidão. E hoje, então, para mim, aqui é bem emocionante poder ouvir o Paulo Luiz, ter o Sérgio lá e trazer toda essa temática, que é um sentimento, uma realidade que, em algum momento, foi muito forte, muito dentro e que fica lá aquele registro. Muito obrigado. O Zé Francisco é meu querido. Me fizesse lembrar o Borges, não era o nome daquele amigo dele que até escreveram juntos com... Bioy Casares. Hein? Bioy Casares. Bioy Casares. Ele diz uma coisa linda, não sei se tu conhece, te lembra disso, ele diz que ele e o Bioy Casares eram amigos íntimos, mas se viam raramente, né? É uma coisa... E eu tive uma experiência recente, Zé, com o Rogério Gastão Xavier. Talvez vocês conheçam, né? Dessa família Xavier daqui, gente conhecida. A gente era amigo de brincar na casa dele, na minha casa, andar de bicicleta, não sei o quê. E agora, depois de 70 anos que não nos vimos, 70 anos que não nos vimos, nos encontramos outro dia em Porto Alegre. Então, uma coisa grata. E é lindo, né? Tu passar 70 anos, nós chegamos à conclusão que é bom para manter a amizade, entendeu? A certa distância. Marco me encontra a cada 70 anos. Mas não quer dizer, já está pensando no próximo. Eu queria comentar, esse livro aqui, que eu saiba, não está traduzido. The Good Life. É um livro diferente do que nós, analistas, utilizamos, né? Esse livro traz um material valioso, que é um estudo de coorte. Sabe o que é estudo de coorte? Não. Você pega um grupo de pessoas e se acompanha durante anos. Eles já estão... Esse trabalho tem 80 anos de acompanhamento, já vai na terceira geração dessas famílias. E eles estudam o que faz bem para a vida. E nós normalmente estudamos o que atrapalha a nossa vida, né? Porque é o nosso ganha-pão é ajudar com o pessoal. Mas eles estudam isso, o que faz bem. Conclusão deles, o que faz bem para a vida é a amizade. É legal isso aqui. Bom, mas querem comentar mais? Não? Perguntas? Hein? Deu? Tem que responder aqui, ó. Hein? Ah, perfeito. Obrigado aí também, vocês, eu tenho uma puxada assim, Mais alto, não, senhor. eu tenho uma puxada, falou aí da relação da amizade, só, isso é muito interessante que você fala do bastar consigo mesmo, né? Eu achei isso muito semelhante do que a gente fala de ter que ser forte, né? Ser forte, aquele que só pode doar, ele agrega uma hora de força. Então, seria isso uma possibilidade de uma amizade autêntica,
E eles são contrários à ideia de uma amizade artificial, né? Você é bom, você é amigo, você é... Ou, na verdade, não tem espaço, né? Quase nada, não tem essa relação. Né? Vale um pouco a ideia de subjetividade, né? Sim, acho que tem tudo a ver, com certeza. Embora Nietzsche tinha suas críticas ao Sócrates, né? Mas dá para a gente traçar esse paralelo, sim. Inclusive, tem um trecho do Nietzsche do Zaratustra que relaciona essas duas coisas e que ainda cita a questão do médico, né? Que ele fala mais ou menos... o resumo é mais ou menos: médico, ajuda a ti próprio, né? Para que você possa ajudar também aos seus pacientes, enfim, ele usa outra palavra. Tá? E esse trecho vai muito nesse sentido, né? Esse trecho do Zaratustra, ou seja, basicamente, para o Nietzsche, então, você tem que completar a si mesmo para daí você conseguir dar alguma coisa para alguém. Aquele que não tem nada não pode dar nada. É uma coisa simples, né? É uma questão econômica. Então, é basicamente isso, né? Pensa nessa completude e a partir da completude você consegue, então, dar algo, né? E nesse sentido, não é diferente com a amizade, acredito. E essa questão do bastar-se a si mesmo que o Sócrates usa tem uma influência na filosofia inteira. O próprio Aristóteles tem uma frase exatamente sobre isso, né? Ele fala: a felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. Aristóteles. Então, a gente vê que na tradição filosófica você tem muito isso, né? A questão do homem, do ser humano, das pessoas, enquanto fragmentadas, e aquele indivíduo que consegue, de algum modo, progredir, né? Digamos assim, seria aqueles que paulatinamente vão cada vez mais bastando-se a si próprio e aí, posteriormente, você consegue aquilo que o Nietzsche falava que era a virtude dadivosa, que o Zaratustra também usa, seria, para ele, uma das maiores virtudes seria a virtude daquele que dá. Né? Mas você não, para você dar, você tem que se completar a si próprio. Então, na filosofia do Nietzsche, esse assunto acontece a todo momento, né? Perpassa a filosofia dele inteira, né? Toda essa questão de completar-se a si próprio para, então, poder ajudar, né? Então, acredito que tem a ver, sim, a gente pode traçar essa questão de Sócrates, uma questão socrática, na verdade, platônica e aristotélica, por que não? E depois o Nietzsche, de algum modo, expande isso ao seu próprio modo, à sua própria maneira, né? Mas, sem dúvida, acredito que é possível, sim. Nesse sentido, tu perguntou mais alguma coisa? Legal. Algo mais? Simpósio, né? Esse aqui é um simpósio. Simpósio, a etimologia da palavra diz que é uma reunião onde tem bebida e comida. Então, agora, chega de conversa. Aquele, não sei se vocês gostam, daquele jesuíta genial, Baltasar Gracián. Tem um livro se chama O Livro da Prudência. A arte da prudência. Isso aí, a arte da prudência. A arte da prudência são 300 aforismos, ele escreve. O Tiago e eu gostamos muito de escrever sob forma de aforismo, que é muito difícil. Mas esse Baltasar Gracián é um gênio. Ele escreve nesse livro, tem vários livros, né? Eu tenho alguns livros dele. E ele é do ano 1600. Era um jesuíta sacador. E como sacador, teve na cadeia, os caras perseguindo ele. Bom, mas ele diz assim, que seria para esta reunião: o bom, se breve, 2 vezes bom. Acabou-se a reunião. Agora...